boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 11 de julho e o Além do Poder está no ar. No programa de hoje eu recebo aqui no estúdio a cirurgiã de cabeça e pescoço, Sonali Melo, que vai falar sobre o Julho Verde. É o mês de conscientização sobre o câncer de cabeça e pescoço. Fica comigo, o Além do Poder começa agora. Lembrando que você pode acompanhar a gente pelo canal do YouTube. Lá você procura TV Norte Paraíba. E agora nós já vamos para a nossa entrevista de hoje. Nós estamos no mês chamado Julho Verde. Esse é dedicado à campanha que alerta a população sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de cabeça e pescoço. Um estudo inédito do Instituto Nacional de Câncer revelou que cerca de 80% dos tumores diagnosticados no Brasil entre 2000 e 2017 foram identificados em estágios avançados. Isto mostra ainda mais a importância do diagnóstico precoce para que todos tenham os devidos cuidados. E por isso, nós vamos conversar com Sonali Melo, cirurgiã de cabeça e pescoço, que vai nos contar um pouco sobre as formas de diagnosticar a doença e como se cuidar. Boa tarde, doutora Sonali. Seja bem-vinda aqui ao Além do Poder. Muito obrigada, o prazer é todo meu de estar aqui explicando aqui nesse programa sobre o câncer de cabeça e pescoço. Nós estamos aliando duas coisas que metem muito medo na população. O câncer e ele quando aparece nessa região muito delicada que é cabeça e pescoço. As pessoas ficam muito assustadas. Qual é normalmente a reação quando sabem que estão com um câncer nessa região? Como eu atendo na UFPB e no Laureano, eu já vi N reações, né? Realmente, um nódulo na tireoide, que as pessoas descobrem que é um câncer, elas já chegam chorando. Doutora, um câncer. Eu conscientizo, nódulo na tireoide, o câncer na tireoide opera e 99,9% ficam curadas sem nenhuma sequela, né? Graças a Deus. É por isso que a gente está nessa campanha do Julho Verde, para fazer a conscientização da população para o diagnóstico precoce do câncer de cabeça e pescoço, porque o diagnóstico precoce salva vidas. Qualquer câncer de língua, de laringe, de tireoide, nódulo no pescoço, quando é diagnosticado no início, com 1 centímetro, só a cirurgia resolve, sem necessitar de radioterapia, quimioterapia, tratamentos mais agressivos que a gente sabe que tem que ter para o câncer. E no câncer de cabeça e pescoço inicial, muitas vezes só a cirurgia vai resolver. Então, esse julho, a Sociedade Brasileira de Cabeça e Pescoço orienta para a gente fazer campanhas em todo o Brasil para conscientização para o diagnóstico precoce do câncer de cabeça e pescoço, para o autoexame, abrir a boca, examinar a língua, ver se tem alguma lesão com mais de 1 centímetro, ferida na boca que não cicatriza por 2 semanas e procurar o especialista. E qualquer sinal de rouquidão, fazer uma laringoscopia, que é um exame que o cabeça e pescoço faz, que parece colocar uma colher na boca. A rouquidão que a senhora fala é uma rouquidão persistente, persistente, né? Por mais de 2 semanas, já tem que procurar um cirurgião de cabeça. Esses dias nós operamos uma paciente que estava com rouquidão, fez a laringoscopia, tinha uma lesão na prega vocal. E aí fez a radioterapia e ficou curada. Quando o câncer de laringe é mais avançado, é necessário tirar toda a corda vocal. A pessoa fica com um traqueostoma definitivo, sem falar. Aí, depois de muita fonoaudiologia, ela consegue falar com voz esofágica. Então, assim, o câncer avançado de laringe é uma pena, né? A pessoa perdeu o órgão da voz, que é o que a gente se comunica, né? Então, e se for um diagnóstico inicial do câncer de laringe, simplesmente só radioterapia resolve. Maiorzinho, rádio e quimioterapia. Mas um T4, um tumor mais avançado de laringe, que já invade a cartilagem, não tem como mais tratar com rádio e quimioterapia. A senhora falou agora há pouco o quanto é importante que a gente observe a própria boca, né, e que procure o acesso a atendimento médico. Vamos imaginar que um telespectador ou uma telespectadora nossa fez esse autoexame e encontrou uma lesão, vamos dizer que na língua.
que unidade de saúde deve procurar? Pronto, para ter acesso ao Laureano, o acesso ao Laureano ocorre pela Secretaria de Saúde, tanto ao Laureano como ao UFPB. Tem sempre vagas para o UFPB, só é procurar na Secretaria de Saúde, ver o número de vagas para cada prefeitura. Como a gente tá falando para vários municípios da Paraíba, então é procurar... Secretaria de Saúde. Eu oriento os pacientes, eles no instante conseguem vaga. Sim. É saber que tem que ir para a Secretaria de Saúde para marcar. Para o cirurgião por consulta especializada, tanto na UFPB como no Laureano. E nos consultórios particulares eu atendo todas as semanas na Oncovid especialidades. Mas pelo SUS, qualquer usuário, quando eu oriento, rapidinho as pessoas conseguem vaga, tanto na UFPB como no Laureano. Vamos falar um pouco, detalhar um pouco sobre o câncer de tireoide, porque esse eu acredito que seja o que é mais recorrente, né? E basicamente, muitas mulheres, acho que a maioria das mulheres tem um nódulo. Ter um nódulo quer dizer que você vai desenvolver câncer? Ter um nódulo depende do tamanho, né? Um nódulo menos de 1 centímetro, ele é acompanhado de 6 em 6 meses com ultrassom e vendo a característica do nódulo. A maioria das mulheres que tem nódulo de tireoide não é câncer, é de acompanhar. Encontro N mulheres todas as semanas que só é de acompanhar o nódulo. Muitas vezes ficam agoniadas, querendo logo operar, mas não pode se precipitar. Um nódulo menos de 1 centímetro é de acompanhar. A partir de 1 centímetro, a gente faz uma punção com agulha guiada por ultrassom. Se der maligno, a gente caminha para operar. E se der benigno, continua acompanhando esse nódulo. Então, muitas mulheres têm nódulo de tireoide. Hoje em dia, quase todas as mulheres têm a tireoide com nódulo. E é a maioria benigna de acompanhar. Não é de, porque está vendo essa entrevista, ficar preocupada e tudo, é de acompanhar, cuidar. E mesmo quando há necessidade de retirar, a cura também é um índice alto. Com certeza, cura. Tirando a tireoide, 99,9% ficam curadas após a tireoidectomia e fica acompanhando, usando a levotiroxina para o resto da vida, né? Mas aí se livrou de um câncer e usa-se levotiroxina para o resto da vida e fica fazendo um acompanhamento, porque o câncer tem que ser acompanhado por 5 anos, no mínimo, após a tireoidectomia, né? Mas todas têm um bom resultado e tudo, e vale a pena fazer, o importante é fazer o acompanhamento, né? Não deixar o nódulo crescer. Tem gente que tem medo, né, de fazer o tratamento, né? Não, o correto é cuidar o quanto antes. Tem gente que acha, é a crendice popular, que se tocar, né, no tumor, aí vai virar uma coisa pior. Ainda jamais, se cuidar cedo, câncer cura. Há 10 anos eu fiz minha residência no Instituto do Câncer do Ceará, em Fortaleza, onde meus preceptores eram do AC Camargo, INCA. O câncer é uma das doenças que se resolve com cirurgia. É uma das cirurgias mais belas que eu acho, porque você cura o câncer com cirurgia, se for inicial. Porque agora o importante é ser inicial. Nunca deixe um tumor crescer. Qualquer tumor inicial, a maioria dos tumores iniciais, eles conseguem ser curados. Agora, quando invade outros órgãos, já é considerado um estadio com metástase. Geralmente o tratamento é uma quimioterapia paliativa. É um tratamento mais paliativo. Agora, inicial, a maioria da minha área de cabeça e pescoço é muito vantajoso. Por isso que é tão importante o diagnóstico precoce. Né? O Júlio Verde. Tanto todos os tumores, a mama é importante, tem a campanha da mama o mês e agora nós estamos no Júlio Verde. Qualquer nódulo no pescoço, na língua, na face, né? Procurar esse diagnóstico precoce, porque o diagnóstico precoce no câncer salva vidas. Quais são os principais fatores que levam ao aparecimento dos tumores, dos cânceres na região da cabeça e pescoço? O tabagismo é o fator principal associado ao alcoolismo. Então, beber e fumar, então, é um veneno para isso? Para câncer de cabeça e pescoço, beber e fumar. A gente pega paciente que passou 40 anos fumando, 20 maços de cigarro por dia. Geralmente é um pessoal que fuma muito e bebe junto. Aí, quando procura, já está com câncer de língua bem avançado e tudo. O fator principal é o tabagismo. Graças a Deus diminuiu muito. Mas nesse caso, doutora, o câncer de língua bem avançado, é impossível que essa pessoa não perceba, né?
Pois tu acredita que chega no nosso consultório um tumor de língua bem avançado, porque o pessoal que fuma e bebe é uma clientela que não cuida, não tem maus higiene bucal. A gente pega que tem que tirar a língua toda. Não era para chegar, né, isso. Por isso que é importante, eu espero que as pessoas se conscientizem. Mas chega muito nos hospitais de câncer o paciente com a língua inteira já tomada pelo tumor. Já passou uns 4 meses sofrendo com aquilo, com aquela lesão, que podia ter procurado antes. E nesse ponto, a dor? Tem dor, geralmente tem dor associada. E a pessoa se anestesia mais com a bebida e demora a procurar o serviço. Também as dificuldades, a gente sabe, do SUS tem também, né? Mas é corriqueiro a gente pegar um tumor de língua tomando a língua quase toda. É corriqueiro, não é raro. Um tumor de pele tomando o olho inteiro, o nariz. A gente pega muito tumores assim. E laringe, já tomando toda a laringe, fazer laringe. Quais são os sintomas do câncer de laringe? O que é que a pessoa que tem sente? Câncer de laringe, a questão principal é a rouquidão. Rouquidão por mais de 2 semanas precisa ser investigada. Rouquidão persistente. Fazer no mínimo uma laringoscopia para investigar, né? Mais de 2 semanas, com voz rouca, né? Procurar fazer uma laringoscopia, que na laringoscopia a gente detecta qualquer lesão bem minúscula mesmo. É desconfortável a laringoscopia? Não, é simples, parece você coloca tipo uma colher na boca, o aparelho, e através da laringoscopia você vê a imagem das pregas vocais, falsas pregas vocais, orofaringe, e ver toda a laringe, parece uma colher, simples colher botar na boca. Não é desconfortável, um exame rápido, eu faço no meu consultório, a pessoa tendo rouquidão, já faço a laringoscopia, já vê como está. Se tiver uma lesão pequena, a gente já manda para a biópsia. A nossa produção recebeu uma pergunta, né, de um telespectador querendo saber, além de evitar a bebida e o cigarro, o que mais se pode fazer para reduzir as chances de desenvolver câncer de cabeça e pescoço? Tem também o HPV, né? Hoje em dia tem falado muito, porque assim como o câncer de colo de útero é causado pelo HPV, hoje em dia com sexo oral e tudo, a gente orienta que use camisinha, também causa o câncer de orofaringe e língua como fator causador nos mais jovens. Acomete geralmente os pacientes mais jovens, está descrito no livro, né? O sexo oral é também fator causador. O sol, a exposição solar também na face causa tumores de pélvico e no lábio inferior é mais comum, né? A exposição solar também é outro fator causador. E no lábio, o que é que aparece? São manchas? Eu já operei um lábio, tirar quase todo o lábio, lesão bem grande, exuberante no lábio. Qualquer lesão que sangre no lábio tem que ser investigado, né? O uso de charuto no lábio causa também muito câncer de lábio. Então, qualquer lesão no lábio que sangre, que não cicatrize, tem que ser avaliada. Ok, nós vamos então a um intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais orientação em relação aos cuidados para prevenir os tipos de câncer de cabeça e pescoço. Vamos voltar a conversar com a médica Sonali Mello. Ela é cirurgiã de cabeça e pescoço, está aqui para falar sobre as formas de prevenção, porque a falta de informação tem levado muita gente a ter tipos muito avançados de câncer, né? A informação faz toda a diferença, porque o diagnóstico precoce, ele salva vidas. Agora, uma coisa que é notável é que, normalmente, os check-ups médicos não incluem exames de cabeça e pescoço, exceto tireoide, né? Porque o ginecologista normalmente pede. Pois é, para chegar num especialista, por isso tem que ter essas campanhas. Muitas vezes as pessoas não têm informação, né? Informação salva, né? Então, nos consultórios de cabeça e pescoço, as pessoas deviam vir, assim como vai no ginecologista fazer prevenção, deviam vir para a gente, qualquer rouquidão,
qualquer sinal de nódulo no pescoço, né? Devia vir qualquer tumoração na pele, na face, já devia procurar precocemente e também devia ir anualmente fazer um check-up, né, de sua saúde. Nós somos especialistas em câncer, oncologistas, a gente tem feito essa divulgação para que a população saiba que é importante também prevenir o câncer, né? Por isso que a gente vê essa campanha Julho Verde, para fazer esse diagnóstico precoce. Prevenção também faz parte do câncer, do tratamento do câncer, porque o diagnóstico precoce do câncer é extremamente importante, né? Então, eu aconselho as pessoas a fazerem prevenção do câncer. Pode procurar o consultório, o cirurgião de cabeça e pescoço e fazer prevenção também, para fazer um exame. Qualquer dúvida numa lesão na boca, eu pego muito pacientes que, estou com essa ferida, dê uma olhada, né, eu olho, e a gente tem um olhar mais clínico e cirúrgico do que uma pessoa que não tem experiência na área, né? Uma má higiene bucal pode levar também ao aparecimento de câncer? Pode sim. A má higiene bucal é um fator de risco, sim, para o câncer de cabeça e pescoço. Porque a pessoa confunde lesões e tudo. É importante a boa higiene bucal, sim. Muitas vezes o câncer de cabeça e pescoço é diagnosticado pelo dentista, no exame, no posto. Ele vê aquela ferida e tudo, já vem com a biópsia. É importantíssimo, né, fazer o seu check-up com o dentista. E muitas vezes quem ainda manda para a gente é o dentista. Ajuda muito nessa área. Mas qualquer dúvida pode procurar sim e deve fazer um diagnóstico precoce, uma prevenção do câncer de cabeça e pescoço. Nós já falamos sobre lábio, boca, língua, laringe, esôfago. Tem possibilidade de ter câncer no cérebro também? Tem sim. Também tem um câncer no cérebro, é tratado pelo neurocirurgião, né? Se cura também, opera e tudo, e fica curado do câncer, mas quem trabalha com o cérebro já é o neurocirurgião, não é? Cabeça e pescoço é do couro cabeludo. Lesões do couro cabeludo é nós que operamos. Operou esses dias uma lesão enorme no couro cabeludo, no tumor de pele, no couro cabeludo, e é com a gente na cirurgia de cabeça e pescoço. Mas mesmo com a proteção dos cabelos, ainda tem a chance de desenvolver? Tem pessoas com câncer no couro cabeludo, muitas vezes já grande, tem sim. E é difícil. Como é que previne? Pois é, mas aí é você fazer o diagnóstico precoce. Essa paciente, ela penteava o cabelo, essa lesão sangrava, dava trabalho, ela procurou, a gente viu que era uma lesão, quando ressecou, era um carcinoma base celular. Eu peguei outra paciente que era enorme e a gente teve que ajeitar uma vaga para ela que não podia esperar e tudo, uma lesão enorme no couro cabeludo. Não tem como evitar, né? Porque usar chapéus, protetor solar na face, protege. Mas no couro cabeludo é como você disse, é o diagnóstico precoce. Para ressecar ainda pequenininho a lesão é muito melhor, a recuperação, né? O prognóstico, tudo fica melhor. Mas a gente pega também lesões no couro cabeludo. Várias, tem que fazer retalhos e tudo. Na face, lesões já maiores. Na face, qualquer pessoa está olhando no espelho o seu rosto, né? E conscientizar as pessoas, qualquer lesão, pintinhas na pele, que sangra, que não melhora, que não cicatriza, já cuidar. Muito câncer basocelular em pele, de face, muito SEC, que é o carcinoma espinocelular, mas a maioria é CBC. A gente trabalha na UFPB junto com a dermatologia, fazendo essas lesões de pele. E é interessante cuidar cedo, tumores de pele na face, cuidar cedo. Qualquer pintinha na pele que não cicatriza, não ficar usando pomada, se automedicando, procurar um especialista e tirar e fazer a biópsia, né? Porque fica curado, lesão pequena na pele fica curado. Doutora, nesse mês que é dedicado à conscientização, né, do diagnóstico precoce, há um acesso mais facilitado, a ações voltadas para também informar as pessoas a respeito de como fazer o diagnóstico. Tem, enfim, mais facilidades, algum dia D, por exemplo, para se falar mais sobre isso nas ruas? Tem sim. Todo mês de julho nós temos no Hospital Laureano uma campanha, nós temos uma aula, temos mutirão de atendimento no Hospital Laureano e estamos ações divulgativas em várias emissoras do Julho Verde e vai ter todo esse mutirão no Laureano
para o Júlio Verde. Tem todos os anos nós fazemos isso no Hospital Laureano. E por que a senhora escolheu essa especialidade? Eu escolhi essa especialidade porque eu já disse, eu tenho uma avó que morreu de câncer também. E minha mãe ficou curada de um câncer, porque eu fiz o diagnóstico precoce, era de endométrio. E eu fiz também porque eu sou mulher, cirurgiã. Há 15 anos atrás eu queria escolher uma especialidade mais delicada e eu achei a cirurgia de cabeça e pescoço mais delicado para a mulher e tudo, porque há 15 anos atrás eu fui a primeira mulher cirurgiã em Campina Grande que se formou há 20 anos atrás. Poucas mulheres fazem essa especialidade, que é muito pesado, né? A maioria é homem que faz. Hoje em dia, na UFPB, eu tenho várias residentes mulheres e tudo. E eu escolhi essa especialidade porque era mais delicada, tinha menos complicações e tudo, e estou muito satisfeita. A senhora nunca chegou a ficar chocada com o tipo de tumor que a senhora estava lidando com? Na verdade, eu acho que talvez as histórias das pessoas sejam ainda mais tocantes do que a doença em si. Tocante, muita história tocante. Já encontrei tumores na face, dando miíase já. O que é miíase? Miíase é moscas, larvas de moscas. Porque o tumor, quando cresce muito na face, acontece de ter larvas de moscas e já peguei, é chocante pegar na face essa questão, né? E é chocante, trabalhar com doença é chocante, não é fácil. Mas a gente está ali para ajudar, para humanizar. É algo espiritual também ser médico, né? Eu acredito muito na espiritualidade na medicina, então tem que alguém ajudar. Então, nós trabalhamos como uma ponte, né, para ajudar e tudo, né, na doença, no processo da doença, né, e fazemos essa missão. E vamos falar também sobre o lado bom disso tudo, que é a cura, né? A medicina tem avançado bastante. Hoje, o diagnóstico de câncer continua sendo impactante. É claro que ninguém quer ter esse diagnóstico, mas uma vez que recebe o diagnóstico, hoje as chances de se livrar da doença são muito maiores do que há 10 ou 20 anos, né, doutora? Com certeza. Nós temos acesso a mais diagnósticos. Os nódulos de tireoide a gente diagnostica bem cedo, porque faz ultrassom de tireoide. Todas as pessoas têm acesso hoje em dia a um ultrassom de tireoide. Então, antes não tinha, está descrito nos livros, nós tínhamos muito menos câncer de tireoide, porque não tinha o diagnóstico, não tinha tanto acesso ao ultrassom. Hoje em dia nós temos acesso ao ultrassom, temos acesso a especialistas, né? Temos acesso a exames, tomografias, né? Que antes não tinha tanto acesso. Então, que bom que a expectativa de vida da gente aumentou com o diagnóstico precoce, com a medicina evoluiu muito nos últimos 50 anos, tanto em termos de diagnóstico, como em termos de cura, de tratamento. Então, isso é muito importante, né, na qualidade de vida, né, no índice de melhoria mais anos de vida a população está tendo, né, porque o câncer acomete mais pessoas de mais idade, né, principalmente o câncer que envolve álcool, né, tabagismo, que é com os anos de exposição ao tabagismo. Geralmente é 20 anos de uso de tabagismo que vai causar o câncer. E com esse diagnóstico precoce, a gente aumenta a expectativa de vida dessa pessoa. Se ela ia morrer desse câncer, ela já não, né, morre mais desse câncer, vai morrer de outras doenças, diminui o fator câncer, né, como causador da morte. Hoje em dia é o mais comum o infarto, né? Mas o câncer também entra como um grande causador de mortes no Brasil ainda. O Hospital Napoleão Laureano ele é referência, né, no tratamento do câncer e recentemente passou a utilizar, inclusive, um robô para fazer determinadas cirurgias. Campina Grande também tem o Hospital da FAP e o resto do estado. Pois é, em Patos tem o Hospital do Bem agora, né? Estão abrindo um Hospital Laureano em Souza, então o Laureano está sendo descentralizado, né? E está tendo essas ações. E esse Paraíba contra o Câncer, esse programa do governo do estado também está sendo desenvolvido. Então, nesse ano teve uma grande evolução no câncer da Paraíba. Alguns 4 anos atrás, né, quando eu cheguei no Laureano, eu olhei assim, eu digo, a Paraíba está precisando de um programa de câncer.
porque realmente vinha um pessoal do interior, não tinha tratamento no interior. Hoje nós já temos mais descentralização do câncer. Esse Paraíba contra o Câncer, né? Tem um grande hospital em Patos, né? Que é o Hospital do Bem. Está sendo construído um hospital do câncer em Souza. Porque eu sou natural de Souza, eu sou acostumada a ver as pessoas pobres vindo de ambulância, vir fazer quimioterapia. Porque aqui. são dois sofrimentos, né? O da doença e o outro de fazer essa jornada de Souza até João Pessoa. Desde a minha infância que eu vejo isso. Então, está abrindo um Laureano em Souza, vai ter quimioterapia em Souza. Claro que o tratamento mais complexo, cirurgia, não vai ter por enquanto em Souza, não. Vai ser, inicialmente, só vai ter quimioterapia, eu já soube. Em Patos também ainda não tem radioterapia. Está chegando a máquina. O completo é mais na capital, né? Mas já está havendo uma descentralização do tratamento de câncer na Paraíba. Um grande avanço, viu? Uma dúvida que muita gente tem. Hoje em dia, existe mais casos de câncer por causa do diagnóstico ou realmente os casos estão aumentando por causa do nosso estilo de vida? Isso é controverso, né? Os casos de câncer estão aumentando, alguns pelo estilo de vida, pela alimentação, os de estômago, de cólon. Os cânceres de cabeça e pescoço é pelo fumo, mas as pessoas têm diminuído o uso de fumo. Isso é provado cientificamente que já foi pior o tabagismo. Mas agora tem os jovens com os vapes, né? Tem também. Já causa também câncer. Tem os jovens com os vapes também causando. Mas o tabagismo tem diminuído com as campanhas, a tendência é diminuir os cânceres, mas com o diagnóstico mais precoce tem aumentado muito os cânceres de tireoide, porque todo mundo faz um ultrassom, um nódulo de 0,8 centímetros já diagnostica, então aumentou, mas nos livros já descreve por causa do aumento do uso de ultrassom. Né? E os de laringe e já foi pior há uns anos atrás. É descrito na literatura porque diminuiu muito o tabagismo. Antes as pessoas fumavam muito mais do que hoje em dia. Porque era até bonito ver na novela as pessoas fumando. Houve um tempo em que era realmente... Hoje em dia é proibido, né? No cigarro tem lá, não fume, você vai ter câncer, já tem a conscientização. E tem gente que escolhe qual é a mensagem que quer, né? De acordo com a carteira de cigarro, que acha menos pior. Menos pior. Doutora, nós chegamos ao final do programa. Eu queria lhe agradecer muito pela sua presença, porque é, na verdade, uma utilidade pública que a senhora presta aos nossos telespectadores em toda a Paraíba. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, em ajudar a conscientizar a população sobre o Júlio Verde. E muito obrigada. Nós é que agradecemos. Bom, o Além do Poder de hoje vai ficando por aqui. Vou mostrar para vocês o meu look de hoje. Eu estou vestindo moda colmeia. E você pode conferir essa e muitas outras tendências no Instagram, @modacolmeia. Ou acesse esse QR Code que está aparecendo aqui na tela, que também tem o WhatsApp para as lojas de João Pessoa e Campina Grande. Sexta-feira, vou desejar um bom fim de semana para a Heloísa Desirê, que vem na sequência, e para você que ficou com a gente. Tchau!